Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. E Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Senhor, queremos que a sua palavra ela é tão viva e tão presente em nossa vida, como neste momento que estamos lendo essas palavras. Elas são tão boas neste momento, quando foi o acontecimento, quando Filipe apresentou a Cristo a Natanael. E Natanael, um tanto duvidoso, fez a pergunta: não conheço nada de bom daquela cidade. Mas, então, foi a maneira correta. Você deve vir e ver e tirar suas conclusões por você mesmo. E quando ele viu, Jesus o revelou dizendo: eu te vi. Antes que Filipe te chamasse, você estava orando debaixo desta figueira ou daquela figueira. Aquilo mudou completamente o conceito, mudou a vida, mudou seus dias, tudo foi mudado em uma fração de segundo. É assim que o Deus dos céus faz com cada filho. Quando o Senhor nos apresenta e nos revela, nós não conseguimos ter outra vida a não ser a vida do Senhor a partir daquele momento. Senhor, que a vida de Cristo possa manifestar através da nossa vida e possamos ver como Natanael viu a mensagem desse dia e desta hora. Ela faz a mesma coisa como foi naqueles dias passados. Pedimos essas coisas no nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar. Me tira, filho, tem uma reverberação aqui que está me incomodando. Hein? Eu quero ser mais... Não vou ser longo nesta noite. Nós vamos ter um tempo de oração. E aqui tem uma coisa que, se você conhece um pouquinho da história, te ajuda. Se você não conhece a história, também não fica difícil. Nós sabemos que na Inglaterra foi
o país que mais perseguiu cristão na história e que mais queimou cristão na história. E eles não tinham liberdade para adorar, e então eles decidiram sair da Inglaterra e ir para uma outra terra. E eles saíram de lá e chegaram numa terra que eles colocaram o nome de Nova Inglaterra, que foi os Estados Unidos hoje. Eles chegaram lá em Massachusetts, e ali ele começou os Estados Unidos com 13, dá uma olhadinha que está reverberando, com 13 colônias. Assim começou a América. E o profeta faz uma citação aqui. Nós temos 3 coisas a considerar. É muito difícil você dizer que uma pessoa é espiritual. É muito difícil, porque você pode pensar que ela é e ser apenas uma religião. Você viu esse moço aqui, o caso de Natanael. Quem diz que esse moço, que esse homem, não era uma pessoa espiritual? Mas quando foi provado para ele, então as dúvidas foram completamente exauridas, e ele nunca mais teve dúvida. Quer dizer, é quando a pessoa recebe a palavra e toma Deus em sua palavra. Às vezes as pessoas frequentam e muito bem e tal, mas elas frequentam igrejas, mas elas tem que haver uma maneira. Deus vai trabalhar com aquela pessoa, sabendo que a única maneira de você... rapaz, está ruim isso aqui, é melhor ver essa caixa para lá, hein? A única maneira é Deus enviando uma prova. A única maneira é Deus provar, porque a prova mostra, na verdade, quem nós somos. Todo cristão que vem, disse Paulo, tem que ser provado. Tem que ser provado. Acabou. Terminou a reverberação. Agora, sem prova, meu filho, você nunca vai dizer, porque nós temos que encontrar com o Senhor, não nos ventos que sopram a nosso favor. É vê-lo quando tudo está remando ao contrário. Ver Jesus na tempestade. Ver Jesus caminhando sobre as águas. Ver Jesus como Paulo viu nas grandes lutas que ele teve. Como foi com ele lá em Filipos, como foi lá na sua viagem entre os prisioneiros. O Senhor foi encontrar com Paulo no navio, mas não foi no começo. Quase já para terminar os 14 dias que o Senhor encontrou com Paulo. Foi encontrar Paulo no navio e disse para eles que ninguém ia morrer naquela embarcação. Era um navio de prisioneiro. Paulo estava contado entre os prisioneiros. Então, se nós tomarmos as provas dos antigos cristãos, nós sabemos que estamos numa geração, e vivemos um tempo de uma geração débil. Eu sempre tenho isso comigo. Não tomamos isso como uma regra, mas é a mesma coisa você ensinar matemática e ter uma regra, né? Aquelas regrinhas para você fazer a equação.
Não tem outra maneira. Tem as regras para você fazer a equação. Muitos aprendem. E outros, mesmo ensinando a regra, não aprendem. Não é isso? Mesmo tendo a regra, não aprende. Mas a regra não pode ser mudada. É aquela e não tem outra. Porque eu vejo com preocupação, mas, por outro lado, eu vejo um momento final que não sabemos se nós temos longos dias aqui. Creio que não. Olha, não existe mágica na coisa. Ou o pai e a mãe é um exemplo para os filhos ser cristãos no futuro, ou vamos trazer uma geração que não vai valer nada. Por isso que é muito, muito importante o pai pegar na mão do filho e dizer: filho, vamos adorar o Senhor, vamos para a igreja. Porque a criança não vem só. Ela tem que aprender isso logo que ela começa a entender que ela é um ser humano. Tá? Essa é uma regra fundamental. Funcionar, funciona. Para alguns não funciona, porque quando cresce vai embora. Mas não tem outra regra, ou é essa ou perece. Agora, esta geração está esperando nesta que está aqui. Eu sou de uma outra geração. Tem muitos aqui na igreja que é da minha geração. Mas essa geração que está trazendo, acho que está chegando agora. E eu não vejo muito futuro. Eu não vejo de jeito nenhum. Tá? Por que eu não vejo? Porque envia uma prova para você ver o que acontece. Deixa acontecer alguma coisa para você ver o que acontece. Então a criança vai olhar para o pai e vai olhar para o filho. A criança vai olhar para o pai e olhar para a mãe, quer dizer. Se o pai não tem iniciativa, se a mãe não tem iniciativa, e se eles não colocar no coração daquela criança o dever, a responsabilidade de uma vida cristã, ele vai ter uma grande chance de perder o seu filho assim que chegar na pré-adolescência. Vai perder. Por quê? Porque há um princípio, há uma maneira que Deus nos dá e quando nós não aplicamos, nós perdemos. Vou citar uma frase do irmão Brana aqui para a gente meditar nesta noite. Na mensagem Meu Novo Ministério, no parágrafo 2, o profeta fala assim: Deus, isso encaixa perfeitamente. Deus envia uma bênção para um povo, até que o povo acostuma com aquilo e não tem mais valor para eles. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Deus enviou a maior bênção que a igreja já desfrutou, recebeu na história alguma vez. Nós passamos por 7 mensageiros. Passamos por um período de 2000 anos. Tá? E nós tomamos as 7 eras da igreja e encontramos cada mensageiro tem uma pauta da vida deles, do ministério deles. Então isso foi retratado de novo para nós, para conhecer como foi a vida de Paulo, de Irineu, de Martim, de Columba e assim por diante. 7 mensageiros.
eles não tiveram experiência, nenhum deles, com a fé de arrebatamento. Nenhum. Mas quando veio o irmão Brana, o sétimo mensageiro, ele não tinha, o irmão Brana não tinha um povo para ele ensinar por aquela igreja no arrebatamento. Ele não tinha um povo. Ele trouxe a mensagem, ele trouxe um ensinamento para a fé de rapto, mas ele não tinha uma igreja para aquilo naquele dia. Entenderam isso? Mas hoje é o tempo. E o irmão Brando não está aqui. E o irmão Brando não voltará. Isso está sobre os nossos ombros. Os nossos ombros. Nós temos dificuldade para fazer as pessoas frequentar a igreja regularmente. Pensa bem em outras coisas. Pensa bem em outras coisas. Puxa. Se as pessoas... rapaz, eu não posso fazer isso aqui. Se as pessoas... Eu vou tocar assim. Se as pessoas não têm nem sequer disposição e reconhecer a importância de um culto, como que ela vai ter fé de rápido? Parou para pensar? Eu tive uma reunião com os diáconos e tem pessoa que não vem na igreja para adorar, vem para rolar barra de celular por aí. Teve um episódio aqui que o diácono foi pegar a pessoa lá atrás. Ela sai lá de trás, sabe o que ela faz? Subiu lá para a cozinha para fazer isso. E aí? Eu acho isso extremamente grave. Grave. E há quantos anos nós estamos meditando nisso aqui? Nunca ninguém foi tão bem ensinado como nós somos ensinados. O que acontece? Existindo o pastor, porque sempre vem para a pessoa, né? O pensa que está resistindo o diácono, está resistindo o Espírito Santo, e Deus pode abandoná-la. E Deus pode abandoná-la e ela ficar à mercê dos seus próprios pensamentos e ser uma pessoa rebelde nos cultos e não se adequar nunca mais, porque o Espírito Santo bateu asa e foi embora. Estou dizendo isso porque nós estamos, nesta hora que estamos vivendo, todo pastor que é suficientemente pastor e honra esse ofício que está nele, ele não quer ficar famoso, ele não quer dinheiro, ele não quer fama. Ele quer ver uma igreja em ordem. Em ordem. Se eu tivesse 1000 irmãos aqui em São Paulo, 500 irmãos comigo fora de ordem, eu queria só ter meia dúzia, mas em ordem, do que 1000 fora de ordem. Então, veja isso aqui. O profeta fez esse comentário aqui. Vou fazer 2 comentários nessa noite a respeito disto. Então, eu estava falando, a palavra abriu para nós faz 20 anos, gente. E os selos foram abertos a 59. Nós estamos vivendo entre
um profeta e 7 trombetas. Nós passamos pelas 7 eras da igreja, nós viajamos pelas 7 eras da igreja com o profeta. Nós vimos as eras terminar, escureceu tudo e as eras encerraram. Aí vem o profeta e abre os selos e começa a dizer assim, e os selos não podiam ser abertos dentro das eras. Mas essa é a pergunta, apenas a pergunta, mas não tem resposta para isto. Por que não podia ser aberto o selo dentro das eras? Porque ela não tinha atmosfera, não tinha ninguém para captar aquilo. Só tinha que sair da escuridão das eras para Deus abrir uma nova estação, abrir um novo tempo, abrir uma nova era para a luz brilhar e o povo que está preparado para receber ter a oportunidade de ouvir a palavra. Que dentro das eras não tinha... Para abrir dentro das eras, tinha que abrir para os pentecostais, que eles fazem parte da era de Laodiceia. Mas os selos foram abertos fora das eras, porque Deus tem um povo, Deus tem eleitos fora das eras, e eles saíram da escuridão das eras, e vieram para a luz, a revelação dos mistérios. Você vai ver, eu vou citar 2 coisas aqui nesta noite, que o Senhor disse para Natanael que ele ia ver os anjos subir e descer sobre o Filho do Homem. Jacó, ele viu os anjos subindo e descendo na escada de Jacó, tá? Mas agora você não vai ver o anjo descer e nem subir. Veja essa mudança. Agora é Deus descendo e homens subindo. Não é mais anjo descendo e nem subindo. Mas agora é Deus descendo e o homem subindo. E isso veio para nós neste tempo, nesta hora. Quer dizer que isto é muito mais do que eu ver anjo, porque o próprio Deus e o homem subindo com ele. Tá? Preste atenção para você ver nos comentários do irmão Brana. Por isso que as pessoas leem e pregam a vida inteira, lendo a mensagem, e não conhecem nada da mensagem. Lê a mensagem para a igreja, lê, faz 30 anos, 40 anos que o pastor lê a mensagem para a igreja, e eles não sabem nada da mensagem. É como os pentecostais lendo a Bíblia, e lendo o Ato 2:38, e lendo São Lucas capítulo 24, e lendo São Mateus 28:19, e essas escrituras é um emaranhado para eles, que eles não conseguem conectar uma coisa com a outra. E isso se repete exatamente em nosso meio. Eu não tenho, lógico, não tenho tempo para isso, e nem faria isto, porque, olha minha gente, vê igreja lotada, igreja rica da mensagem, e o pastor no púlpito, com aquele povão na mão, sem saber o que fazer com o povo, com a mensagem, e só repetindo, e não abre uma palavra, não abre um mistério que está ali. Isso é de descabelar, isso é de fazer você chorar, de ver uma coisa dessa. Acontece bem perto da gente isso. Os pais peregrinos, que eram os irmãos da Inglaterra, da igreja anglicana,
por causa da perseguição religiosa. Eles eram anglicanos, né? E saíram da Inglaterra. Estavam muito agradecidos por sua nova descoberta, nova forma de vida. Quando eles chegaram lá na Nova Inglaterra, que hoje é América, estavam felizes por estar ali, a nova terra e nova vida, estando separados da antiga denominação inglesa e credos. Eles podiam se casar com a nova palavra, eles podiam se casar com a nova palavra ungida para a sua era. Isto é certo, a nova palavra ungida de sua era, para seu dia. O povo anglicano chegando na Inglaterra, né? Eles chegaram lá num navio chamado Flor de Maio, eu não lembro a data, 1700, não sei o que lá, no mês de setembro, eu acho, mês de julho, chegaram lá. Foi aí que começou, então, Deus mover a obra dos metodistas através de Wesley. Agora, veja, a nova palavra ungida para a sua era, para o seu dia. Assim também, nós podemos estar agradecidos, peregrinos como Abraão, nós separamos das coisas do mundo, de todos os associados. Abraão foi um peregrino. Deus nos tem separado de todas as religiões mortas. Eu estou falando através da nação, todos os credos mortos, por quê? Nos separou e nos abriu uma nova terra, uma nova mensagem para este dia. Então, ele sai da Inglaterra e agora eles são crentes com toda a liberdade para adorar, porque não tinha perseguição na terra. Israel sai do deserto e entra na sua terra para adorar. Josué, ele sabia o que representava atravessar o Jordão. Ele sabia que ia ter muita guerra, mas ele sabia, porque estava prometido, escrito, digamos assim, carimbado por Moisés, que eles não iam perder uma batalha. Mas, porém, a terra exigia trabalho, luta, guerra, não tinha como. Se eles entrassem lá e se acomodassem, eles iam virar, né, frango assado lá na jaula do leão. É isso que ia acontecer. Frango assado já no leão é uma boa, não é? É uma boa. Não, eles chegaram lá e foram à luta. Então, digamos assim, eles tinham uma nova mensagem. Moisés tinha morrido, Moisés tinha ido embora, eles tinham uma nova mensagem, não tinham? Eles estavam em uma nova terra, e era a promessa. E nós entramos numa terra de Apocalipse 10:7, nós entramos numa terra exatamente lá de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 ao 16. Nós entramos numa terra de ressurreição, entramos numa terra de arrebatamento, estamos em uma outra terra. Então nós não devemos ter nenhum comportamento que qualquer pessoa venha ter comportamento como uma denominação. Tem pessoa que vem para a mensagem, nasce e morre nela e não perde o ranço denominacional. Essa é a verdade. Tem aquele jeitinho, sabe? Tem uma coisinha que não deixa eles.
Tem uma maneira que você vai ser. Essa maneira não é de um crente da mensagem. Aqui tem uma mistura de cristão do Brasil com a Assembleia de Deus, ou alguma coisa. Tem alguma coisa aqui que não está fechando, porque não é assim. Não é assim. E fica a vida inteira e não perde aquilo. Trouxe da terra, trouxe do deserto, costumes que não cabem na nova mensagem, que não cabem na nova terra. E é por isso que eles não conseguem chegar a uma medida completa da palavra, porque eles param naquilo ali, não avançam. Se é um tempo, se nós estamos num tempo, vou dizer para vocês, minha pequena audiência, que Deus vai exigir tudo agora sim. A palavra vai exigir tudo. Porque não é tempo mais de campanha de cura divina, não é tempo mais de manifestação dos dons. Eles estão na mensagem, está em nós dentro da igreja, mas não é trazer os dons, agora é um tempo de fé, de transladação, é um tempo de ressurreição. É um tempo de uma vida completamente separada de verdade. Não adianta, não tem como você se arremediar por aí. É isto, esta é a palavra, esta é a mensagem, este é o nosso dia. Nós fomos chamados e entramos nesta nova terra. Abriu-se a palavra para nós. Tá? Agora nós temos que fazer jus o que Deus está fazendo por nós. E o profeta diz: Pentecostes secou, morreu. Como Lutero, Wesley e o resto deles. Não é mais que um grupo de igreja congregadas. Boas pessoas ainda estão aí, isso tem que ser. Agora, que fez ele? Ele abriu selos. Aí estão as denominações. Ele abriu os 7 selos da última mensagem. Os 7 selos que todos os mistérios das 7 eras da igreja foram selados com 7 selos. Os reformadores não tiveram tempo para fazer isso nos dias deles. Eles não tiveram o suficiente. Porém, esta bendita revelação dos 7 selos está aberta para nós nesses dias finais, de uma profecia que saiu para o Arizona. Então, isto é claro, 7 selos, o que isso representa? O que isso significa? 7 selos. Aí você começa a somar 7 eras da igreja. Você vai lá e vê que cada era da igreja tinha um arco e uma cor. A outra era vem da mesma maneira, um arco e uma cor. Quando chega nos dias do irmão Branham, ele puxa as 7 cores do arco-íris, que era o pacto que Deus fez com Noé. E Deus cumpriu isso com Noé, está cumprido. Agora, quando fala isso, fala exatamente do Senhor Jesus Cristo, e isto fala exatamente que quando Israel queria conhecer a vontade de Deus, tinha 3 maneiras. Tinha o profeta, né? Tinha o profeta, tinha a palavra, a lei era uma maneira de conhecer, tinha os escritos, né? Os oráculos de Deus, os escritos, e tinha Urim e Tumim.
tinha 3 maneiras de conhecer a palavra: a lei, os oráculos, Urim e Tumim. Agora, eles tinham recursos para isso, para conhecer o que Deus queria fazer, realizar. Então, eles iam lá no peitoral de Arão e repetiam as palavras. Se Deus falou daquela maneira, então aquele arco-íris formava, das 12 pedras, formava um arco-íris. Está lá na mensagem de Hebreus, ou seja, Apocalipse 4. Só que aquele peitoral que estava no segundo átrio, ele tinha tirado do terceiro átrio. Tá? Aquele peitoral de Arão, que estava ali no segundo átrio, que o terceiro lugar santíssimo, tinha saído de lá. Tudo que Deus tinha realizado lá atrás do terceiro véu, estava aqui para o povo. Tá? Tinha só mais um véu para você entrar onde estava a glória da Shekinah. Mas Deus saía de trás daquele véu, tá? Saía de trás daquele véu da glória da Shekinah e falava no peitoral de Arão. Tá? Agora o que ele fez? Deus desce, a glória do Senhor desce, o lugar santíssimo desce, e Deus se esconde atrás de uma pele mortal e começa a manifestar a sua glória, começa a manifestar a sua palavra. Da onde veio assim diz o Senhor, que saiu pela boca de Ilhombrana, que nunca falhou, não saiu do homem Ilhombrana, saiu do lugar santíssimo, saiu da glória da Shekinah. Era o Senhor manifestando, falando através da voz do seu profeta. Onde Deus estava então, escondido em um ser humano, tão simples como os demais, mas quando falava, era a glória de Deus. No Novo Testamento, em nosso tempo, o véu que esconde a palavra é a pele humana, é você que esconde a palavra, mas a glória do Senhor está em sua palavra, e você só vê isso manifestando quando esta palavra é pregada, quando você tem uma profecia, quando Deus vem e fala, e você vê a manifestação do Senhor. Aí você vê de onde saiu isso? Saiu da boca daquele homem. Então não foi ele, foi o Senhor que falou. De onde veio aquilo? Veio da glória do Senhor. Deus desceu no homem e falou através do homem. Mensagem que vou citar agora aqui é a mensagem O Poderoso Deus. Ele diz assim, ó: e subiu tão alto o Senhor, e recebeu um nome acima de todo nome, que é chamado acima nos céus, ou embaixo na terra, ou no mundo que há de vir. Deus tomou aquele amado, o qual humilhou tanto que ele não tinha nem mesmo um lugar onde nascer, ou um lugar onde morrer. Deus o exaltou no alto, ele deu uma coroa de glória sobre um nome acima de todo nome. Ali está ele, assentado hoje, o poderoso conquistador, desde que ele rasgou o véu em dois. O véu do pecado foi rasgado em dois.
O véu da doença foi rasgado em dois. Cada véu que mantinha o homem longe de Deus foi rasgado. Cada poder, ele dispensou cada demônio, ele fez um holofote da glória naquele dia. Quer dizer, o que um holofote faz? Um holofote, ele projeta uma grande luz. Ele fez o holofote do céu. Por que ele foi rasgado em dois? Porque o véu rasgou em duas partes. Porque ali estava Deus com o homem, e Deus separa do homem ali na cruz. Ele morre sem Deus, por isso que ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Mas quando você encontra-o de novo, lá no terceiro dia, aquele homem não está naquele estado mortal, mas imortal, e Deus e o homem se tornam um, e você o vê em um corpo ressuscitado, em um corpo de glória. Então ali ele fechou a porta para a morte, ele fechou a porta para cada enfermidade, ele fechou a porta para cada demônio. Nenhum demônio tem acesso à vida de um genuíno cristão cheio do Espírito Santo. Nenhum demônio tem acesso, porque esse acesso foi fechado no Calvário. Terminou, acabou. Duas partes, Deus e o homem, separa na cruz, e Deus e o homem se encontram no estado glorioso, ressuscitado no terceiro dia. Exatamente essa mesma palavra que levantou o véu e trouxe Jesus Cristo ressuscitado, Deus enviou esta mesma palavra para esta igreja, para este tempo, para este dia, para esta hora. Esta palavra que trouxe Jesus Cristo glorificado, essa mesma palavra entrou dentro da tua alma, dentro de ti, e te selou para a vida eterna. Vai levantar este véu um dia, e Deus toma um corpo, e Ele une a esse corpo, e você entra num estado completo de ressurreição. Aqui ele diz: o velho profeta, quando ele deitou ali na cama de pedra naquela noite, o seu travesseiro era uma pedra. Ele viu anjos subindo e descendo. Em primeiro lugar, estava subindo e descendo, mas desta vez era Deus e o homem subindo e descendo na escada de Jacó. Como chamaríamos isto? Quando ele rompeu todos os poderes, cada domínio, está sentado à destra da majestade no alto, bem no alto, acima de tudo. Quer dizer, ele tinha uma missão. Ele tinha exatamente um propósito. Se ele não levasse isso até o fim, ele não tinha direito. Quando ele fala que Deus desce no homem, porque nas casas de Jacó, a leitura que se faz lá, que os anjos subiam e desciam. Subia da onde estava Jacó. Ele diz: hoje Deus desceu no homem e levanta o homem. Então é Deus descendo e o homem subindo. Sobre Natanael, você vai ver os anjos subir e descer sobre o Filho do Homem. Mas quando chega na hora final, ele está dizendo que agora é Deus descendo e o homem subindo, que significa o quê? Que é tempo da igreja subir, porque o Deus que teria que descer tem descido, e tem revelado, e tem abrido a sua palavra. Então Jacó, para ele ter esta visão,
ele não teve assim dias confortáveis. Primeiro, ele estava saindo de casa, fugindo do seu irmão. Ele estava procurando um lugar para ele tocar sua vida adiante, porque não podia ficar na mesma casa, porque Esaú o matava. E ele estava em viagem, estava no deserto, tá? E naquela noite ele dormiu ali, dormiu sobre uma pedra, tá? Então ele era peregrino. Ele despretensiosamente arrumou aquela cama e dormiu. E depois ele disse: aqui está um lugar terrível, porque isso aqui é a porta do céu. Mas acontece que a porta do céu estava naquele lugar, que mais tarde chamou Betel, cidade de luz, porque Jacó estava lá. Onde Jacó parou, Deus construiu uma cidade. Onde Jacó parou, os anjos desceram. Quem era Jacó? Era um eleito, era um predestinado. Deus escolheu Jacó e rejeitou, abandonou Esaú. Agora você toma esta palavra para você, tá? Então você saiu de uma denominação porque você estava ameaçado de morrer lá, como Jacó ameaçado pelo seu irmão, e lá você iria morrer. Você saiu para peregrinar até encontrar a escada do céu, até você encontrar que tem 7 eras na igreja, que tem 7 selos que abriram a palavra, e esses 7 selos é a pessoa de Jesus Cristo. 7 escadas, 7 cores do arco-íris. Onde você parou? Exatamente onde parou Jacó. Você parou aonde? Onde parou Natanael. O que Natanael, o que impactou aquele homem? Que ele disse: eu sei que você estava ontem orando neste horário aqui, eu sei onde você estava. Aquilo foi só para despertar a eleição, a predestinação que estava dentro de Natanael. Aquilo foi para acordar o homem de dentro. Ele acordou na hora. Os 7 selos revelados acordam o homem de dentro, acorda a pessoa que está lá dentro, e você desperta para ver o quê? Para ver o Senhor descer com voz de arcanjo, com alarido, voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e uma chamada para subir para casa. Você percebeu isso? Quero repetir isso, deixar bem claro. Então aquilo, está ficando ruim. Aquilo do Senhor falar, revelar o segredo de Natanael, do que fazia no dia anterior. Aquilo foi para despertar. Quando ele despertou, o Senhor disse: então, você reconheceu quem eu sou? Como está escrito? Tu és o rei de Israel. Tu és o Deus que eu estava esperando, o Deus que Moisés falou. Você creu? Então você verá anjos subir e descer sobre o Filho do Homem. Chega neste tempo da sua segunda vinda, ele envia a sua palavra e trata com um homem interior, te acorda, te desperta, abre a palavra, abre os mistérios para você ver que esta abertura da palavra não é apenas um comentário vazio e nem sequer uma peça de oratória que podemos fazer e deixar bem polida e bonita. É a palavra manifestada, revelada novamente através de mortais, para fazer com que essa igreja reconheça
que Jesus Cristo, o Filho de Deus que morreu no Calvário, manifestou no ministério do Filho do Homem nesse tempo do fim, para reconhecer que Deus, mais uma vez e a última, Ele se encarna. E quando Deus encarna pelo Espírito Santo naquele homem e naquela mulher, então ele começa a ouvir exatamente o que Paulo escreveu. Ele vê o alarido, ele vê a voz de arcanjo e a trombeta de Deus. Que é isso? É Deus descendo e o homem subindo. Significa que você entrou nesta nova terra, você entrou em uma terra que você jamais saberia que estava em existência. Deus tinha uma terra para lá do Jordão, Deus tinha uma terra que nós não conhecíamos, e Ele pôs você nesta nova terra. Tudo está morto. Tudo estava morto na Inglaterra, tudo estava morto para eles. Eles estavam em uma nova terra. Tudo estava morto no deserto, estavam vivos na nova terra. Tudo está morto nas denominações, e você está vivo nessa nova terra. Esta nova terra é a abertura da palavra, que abriu os mistérios e revelou Jesus Cristo, mais uma vez, se encarna na terra em um povo. Porque a maneira dele tirar um povo daqui, ele está nesse povo. Amém. Quando ele for embora, essa gente vai embora com ele. Amém. Amém. Deus abençoe em nome do Senhor. Vamos ficar em pé?